Vocês lembram daquele 7 de setembro de 2021, em que houve aquele 7 de setembro histórico? O povo já não aguentava, já desde aquela época, os arbítrios do Alexandre de Moraes. E o povo gritou lá, eu autorizo. E o Bolsonaro, no dia seguinte, no dia 8 de setembro de 2021, vulgo Dia da Brochada. Quem não lembra? Quem não lembra do Dia da Brochada? O Bolsonaro se sai com a cartinha do Temer. Nunca esqueceremos o Dia da Brochada. Mas, enfim, aquilo foi lamentável. Eu não vejo uma viva alma dizendo que ele fez certo. Essa aí, acho que nem os bolsonaristas dizem que ele fez certo. Essa aí eu não vejo uma viva alma defendendo aquilo. Mas, enfim, veio a cartinha do Temer e depois disso é a cartinha caracu, né? O Alexandre entra com a cara e o Bolsonaro entra com o resto. Cartinha caracu. Pois bem, esse ano nós tivemos uma nova cartinha, mas graças a Deus não veio pelas mãos do Bolsonaro. Eu acho que, bom, pelo menos em relação ao 7 de setembro, cartinha do Temer, eu acho que ele já está escolado para não embarcar no mesmo erro, e acho que ele não embarcou. Pelo menos ele fez certo lá, fez um bom discurso, não veio com cartinha, e o Temer, então, publicou a cartinha dele, que não foi exatamente uma cartinha, foi um artigo, um texto de jornal. Publicou a cartinha na Folha de São Paulo, no dia 6 de setembro, ou seja, na véspera. E no dia 7, essa mesma cartinha também foi publicada no Estadão. Mas eu publiquei onde que saiu, eu procurei onde que saiu primeiro. E eu vi lá que foi na Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo, como vocês sabem, é aquele veículo que está publicando a vaza-toga do Glenn Greenwald. Então, a Folha de São Paulo, que é um veículo esquerdista, como eu já falei para vocês, há meses já largou a mão do Alexandre. Isso está claríssimo. Com a vaza-toga, isso ficou mais claro, e agora com a cartinha do Temer, também ficou claro. E a gente vai ver aqui, eu separei alguns trechinhos dessa cartinha que eu considerei interessantes para a gente analisar aqui no TV Injustiça. O nome da cartinha, na verdade é um texto, né? Eu estou chamando de cartinha para fazer o paralelo com a cartinha de 2021. O nome do texto é A Independência e a Paz. Então, assim, o Temer, ele gostou de ter alguma relevância no 7 de setembro. Ele sabe que ele teve a relevância dele no 7 de setembro de 2021, com a cartinha caracu, e agora ele quis de novo ter alguma relevância no 7 de setembro de 2024, lançando uma cartinha que, pela minha análise aqui, mostra que parece que ele está tentando se descolar do seu pupilo, do seu indicado ao STF, Alexandre de Moraes. Ludmila, você está viajando. Vamos ler os trechos que eu selecionei aqui e você mesmo vai usar a sua inteligência para saber se é isso, se eu estou falando bobagem ou se eu não estou. Tá? Você vai julgar se o Temer está tentando se descolar do seu pupilo Moraes ou não. Você vai pensar, eu vou pegar os trechos aqui, vou fazer as minhas reflexões e você depois vai chegar à sua conclusão. Tá bom? Vamos lá? Vamos pegar aqui um primeiro trecho. Eu não vou ler o texto todo, não. O texto é até curto, mas eu só separei os trechos que eu considerei dignos de falar aqui. Vamos lá. É natural, texto do Temer. É natural que haja diferentes correntes de opinião, distintos grupos com ambição política. Então, é o Temer falando, olha, as pessoas pensam diferente, tá?
Nosso ordenamento constitucional determina, entretanto, que as diferenças devem ser decididas pacificamente, de acordo com as leis do país. Então, é como se, a contrário senso, ele estivesse dizendo, olha, essas diferenças não são para ser resolvidas na força. É para ser resolvido, elas são para serem resolvidas pacificamente, de acordo com as leis, e não com os caprichos de um tirano. Então, tudo que você lê na cartinha do Temer, fica mais ou menos fácil de ver o que ele quis dizer ali por trás, só que ele, o cara das mesóclises, o do português perfeito, o das cartinhas apaziguadoras, ele jamais vai fazer uma crítica contundente e ostensiva ao Alexandre de Moraes ou a quem quer que seja. Até porque o Moraes dizem que ele tem uns nudes aí, né? Dizem que ele tem uns nudes aí. E eu não sei até que ponto isso ocorreu dessa forma. Enfim, então o Michel Temer, ele nunca vai ser ostensivo e agressivo com o Alexandre de Moraes. Não me parece que isso vá acontecer. Tanto porque o Moraes pode ter uns nudes, tanto porque o Moraes pode ter áudios, documentos, talvez do próprio Temer, segundo dizem por aí. Basta você dar um Google para você entender. Mas aqui me parece isso, que ele está fazendo, né, a contrário senso, uma crítica ao atual ambiente brasileiro de insegurança, de falta de paz, né, ou seja, de guerra jurídica, e está dizendo aqui, a contrário senso, que as leis não estão sendo cumpridas. Vamos seguir. E se vale para os cidadãos, vale também para as instituições de Estado. Opa, olha o que o Temer está falando aqui. Se essas leis elas valem para os cidadãos, elas também valem para as instituições de Estado. Ou seja, Alexandre de Moraes, a lei também vale para você. Lula, a lei também vale para você. Desculpa avisar. Olha, vale para os cidadãos, também para as instituições de Estado, que jamais deveriam lançar combustível na fogueira das paixões políticas. Ih! Aí, Alexandre, instituições de Estado, ele está sugerindo aqui, o Temer, que as instituições de Estado, ou seja, STF, Poder Executivo, estão lançando combustível na fogueira das paixões políticas. Ou seja, o Temer, mas falando, né, objetivamente, ele está acusando as instituições de Estado de estarem fomentando a guerra política. É isso que ele está dizendo aqui. Leiam com os próprios olhos de vocês. Por isso que eu botei aí com uma letra maior para vocês lerem. Vocês não precisam acreditar no que eu estou falando. Eu só estou aqui fazendo uma leitura guiada, como se fosse um clube do livro. Vamos lá. Isso apenas aceleraria a tendência a uma indesejável radicalização, além de minar a segurança jurídica de que decorre a segurança social, essencial para os investimentos, o trabalho e o relacionamento entre os indivíduos e as instituições. Opa! Olha o que o Temer falou aqui, repara. Está dizendo que as instituições de Estado, ao jogarem esse combustível nas paixões políticas, ou seja, agirem imprudentemente, agirem por meio da força, eles estão minando a segurança jurídica. E está dizendo que várias coisas dependem dessa segurança jurídica para funcionar. Ó, os investimentos, olha, a primeira coisa que ele fala, os investimentos, ó, segurança social essencial para os investimentos. Ele já está dando a letra aqui. Olha, com essa insegurança jurídica aí, não vai ter investimento no Brasil não, tá? Vão baixar a bolinha.
Se eu tô traduzindo, ou tentando traduzir, o que o Michel Temer está dizendo aqui na cartinha. Olha, essencial para os investimentos, o trabalho e o relacionamento entre os indivíduos e as instituições. Então, olha, STF, olha, ô Lula, instituições de Estado, prestem atenção. Vocês estão provocando segurança jurídica e isso vai interferir nos investimentos, no trabalho e relacionamento entre os indivíduos e as instituições. Ou seja, os indivíduos, o relacionamento entre os indivíduos, o povo, e as instituições vai ficar comprometido. Porque vocês, instituições de Estado, estão tacando fogo, combustível na fogueira política. Percebem que o Michel Temer está aqui passando um pito muito educado, muito polido, naquela finesse dele, mas é um pito. Sabe, eu não estou enxergando demais? Vamos lá. Aí ele vai com todo o garbo e toda a elegância e fala qual que é a instituição de Estado a que ele está se referindo, sem dizer que é isso. Ele vai e fala assim: e o Supremo Tribunal Federal será sempre o primeiro e maior interessado em cumprir a regra à risca. A contrário senso, ele está dizendo: Supremo, vocês estão fazendo cagada. Vocês são os primeiros interessados, vocês que deveriam estar cumprindo as regras e não estão. Só que o Temer, sabe aquele negócio? É isso, mas fala diferente. Aí o Temer vai lá e fala bonito, garboso. O Supremo Tribunal será sempre o primeiro e o maior interessado em cumprir a regra à risca, até por ser a última instância do judiciário e guardar a responsabilidade do controle constitucional. Ele está dando a letra, ó, tá dando papo reto. Quer dizer, o papo dele não é tão reto porque ele não é tão direto. É um papo meio tortuoso, mas para quem tem olhos de ver, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Tá aqui, ele está dizendo para quem ele está mandando a cartinha do 7 de setembro. Ó, não haverá no Brasil desenvolvimento e justiça social sem paz política. Em outras palavras, STF, para de fazer cagada, porque enquanto vocês estiverem fazendo isso, não vai se desenvolver o Brasil, não vai ter justiça. E esta, ou seja, a paz política, não terá permanência se todos os segmentos sociais e políticos não se sentirem participantes legítimos do jogo. E ele está dizendo aqui, a contrário senso, que há segmentos sociais e políticos que estão se sentindo fora do jogo. Submetidos às mesmas regras que os adversários. E olha o que ele está dizendo aqui, a contrário senso, ele está sugerindo que há personagens, segmentos sociais e políticos que não estão sendo submetidos às mesmas regras do jogo. E com possibilidade real de alcançar seus objetivos dentro da lei e da ordem. A contrário senso que ele está dizendo, que há segmentos sociais e políticos que, neste momento, não podem realmente alcançar os seus objetivos dentro da lei e da ordem, porque não há lei e ordem, porque a lei não é aplicada para eles. Não é isso? Não dá para fazer essa interpretação? Aqui eu estou tentando pegar o texto todo polido e elegante do Michel Temer, estou tirando aquele véu de polidez e eu estou mandando o papo reto. Estou dizendo aqui no papo reto o que ele quis dizer, mas disse no Somebody Love. Alguém discorda do que eu estou falando aqui, da minha interpretação? Vamos lá. É sabido que a força da lei reside não apenas na força do Estado,
para impô-la, mas principalmente na crença social de que ela vale para todos. Vamos entender o que ele quis dizer aqui? É sabido que a força da lei reside não apenas na força do Estado para impô-la. A contrário disso, ele está querendo dizer, olha, vocês estão usando a força do Estado para impor uma lei contra os seus inimigos e a mesma lei a favor dos amigos. Ele está se queixando aqui de que a força do Estado está sendo usada apenas contra um lado. A força da lei reside não apenas nessa força do Estado para impor, mas principalmente na crença social de que ela vale para todos. Então, uma lei ela vai ter força se o povo realmente acreditar e sentir que ela vale para todos. Porque a partir do momento em que o povo percebe que essa lei ela só é aplicada para um dos lados, o povo, aquela lei ela deixa de ter força, porque ela deixa de ter legitimidade. O povo não vai mais acreditar naquilo, não vai seguir aquela lei que vai se tornar ilegítima a partir do momento em que ela só é aplicada para um dos lados. E é essa advertência que o Michel Temer está fazendo. Lembrando, pessoal, que o Michel Temer é um constitucionalista, é um professor de direito constitucional. Ele sabe mais do que ninguém que tudo que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal é inconstitucional e mais do que inconstitucional. Já passou da mera inconstitucionalidade. É criminoso. Tá? Não é só inconstitucional. É criminoso. Vamos lá. Transformar, esse é acho que é o penúltimo parágrafo. Transformar a natural polarização, característica de todas as sociedades, em radicalização, pode gerar prêmios imediatos em poder e glória. Né, Alexandre? Né? Radicalizar essa polarização, tacar a gasolina nessa fogueira aí, pode gerar prêmios imediatos em poder e glória. Pois é, Alexandre, você vai ganhar ali, no momento, você até vai ganhar poder e glória. Especialmente nesta nossa era de digitalização e interconexão ubíquas. Mas será ilusão. E como toda ilusão, passageira. Isso aqui é quase que uma ameaça ao Alexandre de Moraes, só que feito com muito garbo, com muita elegância. Esse prêmio imediato de poder e glória que você ganhou, Alexandre de Moraes, isso é uma ilusão. E como toda ilusão, passageira. Tempo fechou. O tempo fechou. Ainda que proporcione vitórias eleitorais momentâneas. Ou seja, esse poder, essa glória, essa força sendo utilizadas para vitórias eleitorais momentâneas. Será que ele quis dizer aqui? Será que ele quis dizer que o Estado foi instrumentalizado para passar a perna na eleição? O exercício do poder com sabedoria, que é tudo o que o Alexandre não tem, não exerce poder com sabedoria, ele exerce igual, sei lá, um elefante com dor de barriga, assim, ele age com o estômago, parece um bonde desembestado, né? Ele não age com sabedoria. O Temer fala, o exercício do poder com sabedoria demanda, além da capacidade de exercer a força, o talento para construir consensos. Não me parece um puxão de orelha? Como se ele estivesse dizendo, pare de agir como um bonde desembestado, Alexandre, como um rinoceronte, né, usando a força desmedidamente contra um animal indefeso. Pare de agir como um animal sem cérebro. Pare de apenas exercer a força desmedidamente. Estabeleça consensos.
Tenha talento para construir consensos. Não parece que é isso que ele está dizendo aqui? A mim parece. Daí decorre o conceito de legitimidade. Esse é o poder legítimo. O poder legítimo é aquele em que a força é usada adequadamente, a lei é usada igualmente para um lado e para outro. Com isso, toda a sociedade se sente segura, pela lei está sendo aplicada igualmente para todos, pela força está sendo aplicada adequadamente, com moderação, e daí decorre o conceito de legitimidade. Aí o povo vai respeitar, porque o povo vai enxergar aquele poder como legítimo. Olha, e nenhum poder se sustenta sem isso, ou seja, sem legitimidade. Nenhum, olha como ele termina. Aqui acaba o artigo do Temer. Daí decorre o conceito de legitimidade, e nenhum poder se sustenta sem isso. Em outras palavras, tecla SAP, professora Lude interpreta, traduz. Alexandre, você não tem mais legitimidade perante o povo, e como nenhum poder se sustenta sem isso, ou seja, sem legitimidade, você vai perder o seu poder. Bom, essa é a interpretação que eu fiz da cartinha do Temer do 7 de setembro. Eu não sei se alguém chegou a... Eu não vi nenhum influenciador ou jornalista fazendo a interpretação da carta como eu fiz aqui. Não sei se alguém fez. Mas, enfim, fica aí a minha contribuição para esse debate. Então, temos mais um elemento que corrobora com a minha visão das coisas de que a mão do Moraes já foi largada.